Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciamos hoje a nossa última aula nesta sessão, na qual nós nos debruçamos sobre os mandamentos da lei de Deus. Nesta última aula, vamos tratar especificamente sobre os mandamentos da Igreja. Antes de iniciarmos ela, gostaria de mais uma vez reforçar o convite para que você que esteja nos assistindo possa se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, pois assim o nosso conteúdo vai chegar ao máximo de pessoas possível, levando boa doutrina de uma maneira gratuita às pessoas, para que com isso elas possam amar mais a Deus, conhecendo-o melhor. Conto muito com a ajuda de cada um de vocês para que esse apostolado completamente gratuito, que tem como única finalidade dar a conhecer a doutrina da Igreja ao maior número de pessoas possível, conto com vocês para que isso aconteça. Sem mais delongas, agora passamos a voltar as nossas atenções justamente para o tema da nossa aula de hoje, as leis da Igreja. Elas são praticamente as mesmas que as leis de Deus, pois são as suas aplicações práticas. Uma das razões pelas quais Jesus estabeleceu a sua Igreja foi exatamente essa: a promulgação de todas as leis necessárias para corroborar os seus ensinamentos para o bem das almas. Para comprovar isso, basta recordarmos das palavras do Senhor no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 16, na qual o Senhor fala: aquele que vos ouve, a mim ouve, e aquele que a vós despreza, a mim despreza. Quantas leis há na Igreja? Talvez aqueles que estão mais antenados na doutrina possam dizer 5, como nos ensina o Catecismo. Isso é bem verdade. Mas, de uma maneira mais ampla, poderíamos dizer que existem mais de 1000, pois existem mais de 1000 cânones no Código de Direito Canônico, por exemplo. Ali está o corpus das leis da Igreja. Mas aquelas que habitualmente chamamos de mandamentos da Igreja são as 5, que são ouvir a missa inteira aos domingos e festas, confessar os pecados mortais ao menos uma vez ao ano, em perigo de morte, ou se tem de comungar, comungar pela Páscoa da Ressurreição, jejuar e abster-se de comer carne quando manda a Santa Mãe Igreja, ajudar a Igreja em suas necessidades. A obrigação de assistir missa aos domingos e festas, obrigação que começa para cada católico quando se completa 7 anos, já foi aqui tratada quando comentamos sobre o terceiro mandamento do Decálogo, por isso não vamos tratar mais sobre ela. Apenas comentar um pouco sobre as festas, os dias de guarda. O calendário da Igreja fixou 10 desses dias, que são guardados na maioria dos países católicos. Em alguns países não oficialmente católicos, em que o calendário de trabalho não reconhece essas festas, estes dias, além dos domingos, reduzem-se a uns poucos. Por exemplo, o caso do Brasil. São dias santos de guarda esses: a solenidade da Santíssima Mãe de Deus, que celebramos no dia 1º de janeiro, Corpus Christi, a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, que celebramos na quinta-feira, depois do domingo da Santíssima Trindade. Celebramos ainda a Imaculada Conceição de Maria, no dia 8 de dezembro, e o Natal do Senhor, no dia 25. Das 10 festas do calendário da Igreja, apenas essas
4 são dias de guarda no Brasil. As demais são transferidas para o domingo subsequente. São elas: solenidade da Epifania do Senhor, a Ascensão do Senhor, a Assunção de Maria, o Dia de Todos os Santos, nos quais honramos todos os santos da Igreja. Muitas delas não coincidem com os feriados, né? Por isso, elas acabam sendo transferidas para o domingo com uma finalidade pastoral, para que o maior número de pessoas possa participar delas, em virtude dos seus trabalhos. Além disso, há outros 2 dias que no calendário geral da Igreja são de guarda, mas no Brasil nem foram transferidos para o domingo e nem são dias de preceito. São eles: a solenidade de São José e a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Além destas festas, há outros dias de especial relevo para os católicos. E esses dias são os dias de jejum e de abstinência. Ao lermos o Evangelho, nós notamos com frequência, em muitas ocasiões, Jesus nos exortando a fazer penitência, mostrando-nos a importância delas. E diante dessas palavras do Senhor, nós podemos nos perguntar: como fazê-las? A Igreja, cumprindo a sua obrigação de ser guia e mestra, fixou um mínimo para todos, uma penitência que todos, com certo limite, devemos fazer. Este mínimo estabelece uns dias de abstinência em que não podemos comer carne e outros de jejum e abstinência, em que devemos abster-nos de carne e tomar uma só refeição completa no dia. E as outras 2 somadas não sejam equivalentes a uma refeição, né, completa. Como Cristo, nosso Salvador, morreu numa sexta-feira, a Igreja estabeleceu todas as sextas-feiras do ano e também a quarta-feira de cinzas como dias obrigatórios de penitência. O preceito geral da Igreja obriga a abster-se de carne todas as sextas-feiras do ano. Mas o Papa Paulo VI, ele deu às conferências episcopais dos diversos países a faculdade de trocar a abstinência de carne por outras práticas de penitência cristã, como a oração, a esmola, as mortificações. De acordo com essa faculdade, os bispos do Brasil determinaram que, nas sextas-feiras do ano, inclusive nas sextas-feiras da Quaresma, naturalmente exceto a Sexta-feira Santa, a abstinência de carne pode ser substituída, ou aquilo que a gente chama de comutar, a escolha de cada um por outras formas de penitência, principalmente obras de caridade e exercícios de piedade, isto é, por algumas orações. A Igreja, a Conferência, não estabelece exatamente o que se tem que fazer. Deixa a critério, a generosidade do fiel. Mas, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, fica de pé a obrigação de se fazer jejum e abstinência. Nesses dias, só se pode fazer uma refeição completa, podendo tomar-se alimento 2 vezes mais no dia, desde que, juntas, não formem uma refeição completa. Nenhuma dessas refeições podem incluir carne, caldo de carne e seus derivados. Tomar deliberadamente carne, caldo de carne e etc., num dia de abstinência, é pecado grave se envolve desprezo do preceito e a quantidade que se toma é considerável. Mesmo uma quantidade pequena, tomada de modo deliberado, seria um pecado venial. Também seria pecado quebrar voluntariamente o jejum, fazendo nos dias em que se deve guardar ele 2 ou mais refeições completas. Aqueles para quem jejuar
ou abster-se de carne possa constituir um problema sério, às vezes por alguma limitação de saúde, podem obter a dispensa do seu pároco. A lei da abstinência obriga os que tenham completado 14 anos e dura toda a vida. Já a obrigação, né, do jejum, começa quando se fazem 21 anos e termina quando se entra nos 60. A lei relativa à confissão anual significa que todo aquele que deva confessar explicitamente um pecado mortal torna-se réu de um novo pecado mortal se deixa passar mais de um ano sem receber outra vez o sacramento da penitência. É evidente, a Igreja não quer dizer-nos com isso que seja suficiente uma confissão por ano para os católicos praticantes, porque o sacramento da penitência reforça a nossa resistência à tentação e nos faz crescer em virtude se nós o recebemos com frequência. Costumo dizer, inclusive, pelo contrário, a Igreja pensa que nós somos muito mais santos do que somos de fato, quando estabelece esse mínimo necessário de confessar o pecado mortal ao menos uma vez ao ano. Nós, via de regra, em virtude da nossa fragilidade e debilidade humana, acabamos cometendo pecados com muito mais frequência do que isso. Por isso, indica-se que busque a confissão com relativa frequência. A mesma preocupação pelas almas faz com que a Igreja estabeleça um mínimo absoluto de uma vez por ano para receber a Sagrada Eucaristia. O próprio Jesus disse, como podemos ler no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 54. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Com que frequência devo comungar? E Cristo, por meio de sua Igreja, nos responde: com a frequência que você puder. Semanalmente, na missa dos domingos, diariamente, se você tem a possibilidade de ir à missa todos os dias. Mas a obrigação absoluta é receber a comunhão ao menos uma vez por ano na Páscoa. Contribuir para o sustento da Igreja é outra das obrigações que surgem da nossa natureza de membros do corpo místico de Cristo. Não seríamos verdadeiramente de Cristo se não tratássemos com sinceridade de ajudá-lo com meios econômicos, tanto com obras e orações, a levar a cabo a sua missão. Normalmente, atendemos a esta obrigação de ajuda material, prestando nossa colaboração às diversas coletas organizadas pela paróquia ou pelas dioceses. De uma maneira muito concreta, cumprimos essa obrigação, devolvendo o dízimo, que é um dever de cada fiel, mas para o qual a Igreja não estabelece nenhuma quantia definida, mas pede-nos apenas a generosidade do nosso coração, entendendo que o nosso dízimo nada mais é do que uma forma de reconhecermos que de Deus recebemos tudo aquilo que temos e somos, e o nosso dízimo é uma maneira de devolver a Deus toda a sua generosidade para conosco. Por isso que o dízimo, normalmente, uma boa métrica é que seja uma quantia que faça falta, não para as necessidades básicas, não para comprometer gravemente a nossa renda de uma maneira que eu me veja impossibilitado, por exemplo, de comer ou de pagar alguma conta. Absolutamente não. Mas deve ser alguma coisa que impacte em alguma medida. Por exemplo, queria ir ao cinema agora no final do mês, sei lá, eu vou toda semana ao cinema. Mas o meu dízimo foi generoso a tal ponto que eu não vou poder ir num final de semana do mês, porque eu paguei lá o meu dízimo, né? Talvez o cinema não tenha muita ideia de quanto custa, mas parece que sempre custa muito caro. Mas também carne, né? Só fazer um churrasco, né? Não vou fazer todo final de semana, porque o meu dízimo foi empenhado e me dificultou um pouco de fazer mais um churrasco durante o mês. Tudo isso para mostrar que, nossa,
o que importa a Deus não é a quantia que você doa, mas olha, é o nível de generosidade com que você é capaz de renunciar a si mesmo e dar a Deus. Tanto é verdade que Jesus elogia muito a oferta da viúva, né, aquelas poucas moedinhas que ela coloca ali, mas que para ela, que vivia numa situação de indigência, era tão valiosa. A lei, e aqui é importante ainda, já que acabamos de passar por esses 5 mandamentos da igreja, falar algo sobre o qual o próprio Código de Direito Canônico destina um grande espaço, que são justamente aí as obrigações que os fiéis católicos têm de observar as leis concernentes ao matrimônio. Sobre elas falaremos ainda aqui rapidamente agora. A lei básica que rege o sacramento do matrimônio é que se deve recebê-lo na presença de um sacerdote autorizado e de 2 testemunhas. Ponto. Isso basta. E tudo isso já nos serve para tirar aquela desculpa que muitos dão para não casar, que para casar na igreja precisa fazer festa. Vemos aqui agora que para casar na igreja precisa casar na frente diante de um ministro, pode ser um sacerdote, pode ser um diácono, um bispo, um ministro designado pelo bispo para celebrar, para ser a testemunha qualificada daquele matrimônio, e mais 2 outras testemunhas. Basta para celebrar o matrimônio católico. Naturalmente, claro, somando-se às disposições de abraçar exatamente aquilo que a igreja pede dos nubentes. Mas é interessante que o matrimônio é esse único sacramento no qual não é o ministro ordenado que celebra, mas são os noivos. Quem celebra o sacramento do matrimônio são os noivos, diante de Deus, diante da testemunha qualificada. Ok? Dito isto, é importante entender que é um sacramento muito sério, por isso, para um ministro, uma testemunha qualificada assistir a esse casamento, ele precisa ser autorizado pelo ordinário do lugar, pelo bispo, vigário-geral, ou o pároco da paróquia na qual vai se realizar o matrimônio. Ele pode delegar, ele autoriza, caso não seja ele, a fazer o matrimônio, ele deve autorizar que o outro sacerdote faça, pois não podemos fazê-lo assim de qualquer forma, batendo na sacristia de uma igreja, pedindo a um padre assim que façam o casamento. Né? Tem todo um processo canônico que deve fazê-lo. O sacramento do matrimônio pode ser celebrado em qualquer tempo litúrgico, mas a igreja admoesta os esposos a evitarem demasiada pompa quando celebrado na quaresma ou no advento, pois não são os mais apropriados para receber esse sacramento. Como bem sabemos, esses 2 tempos litúrgicos são tempos de maior recolhimento espiritual, para se preparar no advento para o Natal, na quaresma para a Páscoa. Além de contar com idade suficiente, os futuros esposos não devem ser parentes com laços de sangue mais próximos do que os primos de 3º grau. No entanto, se há graves razões, a igreja concede dispensa para que primos irmãos, como costumeiramente nos referimos, né, ou primos segundos, possam contrair matrimônio, mas para que seja válido, precisa da dispensa. A igreja também dispensa quando há razão suficiente dos impedimentos resultantes do batismo entre padrinho e madrinha, por exemplo, né, para se casarem, e afilhada ou afilhado, ou do casamento, né, o viúvo com a cunhada, ou a viúva com um cunhado, também precisa de dispensa. A igreja também determina que um católico despose uma católica, embora conceda dispensa para que um católico se case com uma não católica. Nestes casos, os contraentes devem seguir as leis da igreja relativas aos casamentos mistos. Há uma grande dúvida sempre em meio às pessoas que pensam que, para casar na igreja católica,
o seu noivo, que está tão relutante à fé, que sequer é batizado, etc., deve se converter? O ideal seria que sim, pois assim não haveria divergências em relação à fé entre vocês, que é tão importante. Mas, se mesmo consciente dessas divergências, optam-se por casarem-se, é possível realizar o casamento na igreja sem que a outra parte não católica se converta à fé católica. Ela precisa apenas concordar em educar os filhos na fé católica. Para isso, você, de uma maneira muito prática, pode procurar aí o pároco da paróquia onde você quer casar para falar sobre os casamentos com disparidade de cultos, casamentos de mista religião, por aí vai. Dito isto, nós olhamos que o essencial é recordar que não há verdadeiro casamento entre católicos se não se celebra perante um ministro autorizado. A Santa Sé, ela nos aconselhou e estabeleceu que deve evitar-se absolutamente qualquer celebração de matrimônio ante um sacerdote católico e um ministro acatólico que façam simultaneamente o rito de cada um, para os casos, principalmente, nos quais o noivo e a noiva têm religiões diferentes, um sendo católico e o outro sendo de outra religião, que querem que, simultaneamente, no mesmo rito, hajam representantes de um e de outro. Isso é completamente vedado, pois não há matrimônio, não há sacramento do matrimônio entre um católico e um não católico, se não é feito o rito católico. Por isso, se uma pessoa que não é católica, seja batizada ou não batizada na fé católica, quer receber o sacramento do matrimônio com o seu noivo, noiva, que é católico, batizado, que tem o sacramento da iniciação cristã completo, vai ter que ser diante de um ministro católico, seguindo o rito católico. Dito isto, encerramos aqui mais uma sessão do nosso curso sobre a fé explicada, especificamente sobre os mandamentos da lei de Deus. Agradeço a vocês pela paciência em nos acompanhar ao longo dessas aulas. Peço essa generosidade habitual de rezarem por esse projeto apostólico para que possamos atingir muitas e muitas almas, dando a elas pelo menos esse desejo de continuarem se aprofundando na fé. Que Deus os abençoe, hoje e sempre. Amém.